importam com o quanto você sabe, até que elas saibam o quanto você se importa. Essa frase, ela sintetiza bem o lema do movimento humanitário global que nós fazemos parte como discípulos de Jesus. Lema esse que é compaixão em ação. Esse é o lema desse movimento, chamado Mercy. Traduzindo literalmente do inglês, significa misericórdia. Então, o coração, o lema desse movimento, que hoje nós estamos representando aqui, é compaixão em ação. E esse lema é o título da nossa aula hoje. Compaixão em ação. Vamos aprender de Jesus hoje. Não só a falar de compaixão, mas a entender o real significado dessa palavra, colocando ela em ação hoje. Compaixão em ação. Esse é o ano dos milagres no nosso movimento de igrejas. E como tal, nós estamos estudando alguns dos milagres de Jesus aqui nos cultos de domingo. E hoje a gente vai estudar sobre um milagre de Jesus. O milagre de dar compaixão para quem precisa. Vamos lá comigo em Marcos 6, versículo 31. E baseada nessa frase, hoje nós temos 2 pontos. Primeiro ponto é uma pergunta, e o segundo também. O quanto você se importa? Esse é o nosso primeiro ponto. Segundo ponto, o quanto você sabe o que importa. Marcos 6, versículo 31. Queria agradecer ao Patrick que adiantou um pouco a leitura aqui. Nós vamos estudar hoje sobre o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Mas a gente vai estudar esse milagre de uma ótica diferente. A multiplicação da compaixão de Jesus pelos necessitados. Tudo começa no versículo 31. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Aqui está falando de Jesus e os apóstolos. Jesus lhe disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Depois de trabalhar tão duro, tão arduamente, para pregar a palavra de Deus, fazer milagres, os discípulos se cansaram. Jesus se cansou. Como fala o ditado, ninguém de ferro. Jesus, por eles sequer terem tempo para comer, olha isso, fala: vem comigo, vamos para um lugar deserto, a gente vai descansar e vai poder comer um pouco. Olha o que acontece, versículo 32. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que o viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, ele pensou: droga, acabou o meu final de semana, acabou o meu descanso. Não. Teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. O ministério de Jesus foi do começo ao fim orientado por uma palavra, e a palavra é compaixão. Jesus pregou intensamente a palavra de Deus, desde o início do ministério. Ele foi às multidões, ele ensinou, ele pregou. Ele e os discípulos estavam tão cansados e esgotados, porque eles não tinham tempo para comer. Já teve uma semana assim, no seu trabalho,
Você não conseguiu ter tempo para comer. Esse era o ministério de Jesus, não era uma semana. Foram uns 3 anos do ministério dele. E quando ele se separou com os discípulos, eles atravessaram um mar de barco para descansar um pouco. Uma multidão chegou lá primeiro antes deles. E quando ele viu a multidão, ele só conseguia pensar uma coisa: eles são como ovelhas sem pastor. Eu preciso continuar ensinando eles. A Bíblia diz que Jesus sentiu uma profunda compaixão. Jesus era alguém que se importava. Por isso o nosso primeiro ponto de hoje: o quanto você se importa. Às vezes nosso dia a dia costuma ser tão cansado, tão corrido, que acontece isso, a gente não tem tempo para nada muitas vezes. Não tem tempo de comer, não tem tempo de dormir, não tem tempo de fazer as coisas que a gente gosta. Talvez a sua semana foi assim. Sabe o quê? Isso é uma oportunidade para 2 coisas. Número 1, para fazermos o que a maioria das pessoas fazem, e se queixar e reclamar, e ficar egoísta com a gente mesmo, ter compaixão da gente mesmo só, o que não é o coração de Jesus. Mas também a gente tem uma segunda oportunidade, que justamente quando você está mais sem tempo, mais sem energia, ou ainda com mais fome, como eu sei que alguns estão aqui, você mostrar quanto mais você se importa. É fácil se importar quando é fácil se importar. Quando as coisas estão fáceis, quando você teve uma semana tranquila, qualquer um pode se importar. Quando você está abastecido de comida, quando você está abastecido financeiramente, é fácil mostrar que você se importa. Agora, quando as coisas estão difíceis, quando você não tem tempo para nada, está sem energia, está com fome, está sem dinheiro, como a gente vai ver que os discípulos estavam aqui também, aí é que você mostra o quanto você se importa de verdade. Aí é que a sua compaixão fica evidente para todos, mas também para Deus. Jesus se importava. Quanto você se importa? Irmãos, às vezes eu acho que a gente não entende o quanto Deus leva a sério se importar com os necessitados. Às vezes eu acho que mesmo como discípulos, usando uma camiseta verde, a gente se esquece da causa. Deixa o dedo em Marcos 6, abre comigo em Ezequiel 16. Deus leva isso muito a sério mesmo. Muito se é falado sobre o pecado de 2 cidades, bem conhecidas na Bíblia. Essas cidades eram Sodoma e Gomorra, que foram destruídas por causa do pecado. Qual é o pecado que vem na nossa mente quando a gente pensa em Sodoma e Gomorra? Qual o pecado? Imoralidade, o que mais? Idolatria, orgulho. Tem um outro pecado, que eu acho que poucos aqui pensaram, como o pecado de Sodoma e Gomorra. E a gente vai ler sobre ele em Ezequiel 16, versículo 49. Ora, esse foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, orgulho, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas. Não ajudavam os pobres e os necessitados. Eram altivas e cometeram práticas repugnantes diante de mim. Por isso eu me desfiz delas, conforme você viu. Eu não sei vocês, isso me dá muito temor. A Bíblia fala que o pecado de Sodoma e Gomorra, sim, foi imoralidade sexual, sim, foi orgulho e arrogância, mas o pecado de Sodoma e Gomorra foi esse: não se importar com os pobres e com os necessitados, quando eles tinham fartura. Esse é um pecado gravíssimo,
aos olhos de Deus. Por quê? Porque compaixão e se importar define o coração de Deus. Jesus tinha uma missão na terra, sem dúvida, era evangelizar o mundo, morrer pelo mundo perdido, pelo pecado das pessoas, não só daquele tempo, mas o seu e o meu também. E pensa que louco, apesar de Jesus ter 3 anos só para poder evangelizar, ele não deixou de se importar pelos necessitados, pelos pobres, pelas pessoas doentes. Ele não deixou isso de lado como uma prioridade secundária. Ele fez isso um dos pilares do movimento dele, do qual nós fazemos parte. Vocês estão comigo, igreja? Deus se importa muito. E por isso, nós nos importamos também. Por isso nós estamos aqui hoje, vestidos com a camiseta do Mercy. Mercy, que significa misericórdia, para nos lembrar a misericórdia que Deus teve por nós, pela nossa salvação como discípulos. Mas não só isso, aos olhos do mundo, irmãos, somos ricos espiritualmente, é verdade, mas somos ricos financeiramente. Vocês têm ideia? Existe uma parcela gigantesca do mundo que sobrevive com $1 por dia. Existe uma parcela gigantesca do mundo que sobrevive com menos que isso. $1 são R$5. Imagina ter R$5 para comer e para ir no mercado. Imagina ter R$5 para pagar suas contas, para ir na loja comprar roupa. Essa é a realidade de milhões de pessoas no mundo agora. Nós somos ricos. E nós podemos ter o coração de Sodoma e Gomorra, se a gente não se importar de verdade. A nossa missão é se importar. O nosso chamado é se importar. É isso que nós somos. Mais do que a camisa que nós vestimos aqui essa manhã. Voltando em Marcos 6, versículo 35. Nós vemos o quê? Que se importar foi o início de um dos maiores milagres da Bíblia. Foi a ignição do que levou essa multidão no deserto a ouvir Jesus, do que levou Jesus a continuar pregando para eles, e o que levou Jesus a se importar com as necessidades fisiológicas deles. Ele viu uma multidão com fome, e a gente já sabe o que ele fez, mas vamos ler mais uma vez. Versículo 35. Já era tarde, por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos, comprar algo para comer. Uau, que coração! Nada compassivo dos discípulos. Que coração nada generoso. Eles são os que mais passavam tempo com Jesus. E a multidão tendo uma oportunidade de estar algumas horas a mais, e eles queriam privar a multidão disso. Irmãos, ainda como discípulos, como um movimento de discípulos totalmente comprometidos, eu quero falar para cada discípulo aqui da igreja. Sabe um dos maiores problemas nossos? Eu queria que cada um levasse isso para o pessoal. A gente pode ser muito mais generoso ainda do que a gente tem sido. A igreja de São Paulo sim tem sido uma igreja generosa, mas podemos ser muito mais, em todos os sentidos. A Bíblia fala: o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Provérbios 11, 25. Jesus é o maior exemplo de generosidade, e ele decidiu ignorar os discípulos e ser generoso com a multidão. Olha o que acontece. Os discípulos mandam a multidão embora para comer. Versículo 37. Ele, porém, respondeu: deem-lhe vocês algo para comer. Sejam generosos. Eles lhes disseram: isso exigiria 200 denários.
devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças, e partiu os pães. Em seguida entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo, e também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. A partir da compaixão de Jesus, um grande milagre acontece. Ele põe os discípulos à prova, ele fala: você quer que eles vão embora para comer? Dão vocês algo para eles comerem. E eles falam: mas Jesus, isso vai custar muito dinheiro. E é interessante porque um irmão veio falar comigo, ele fez a conta de quanto 200 denários representariam nos dias de hoje, e fazendo uma estimativa, seria basicamente o valor para fazer um estrogonofe aqui hoje, por pessoa. Olha que interessante, não é? Como Deus tem um senso de humor, não é? Ver corintianos, são paulinos vestidos de verde, e ficando felizes com isso. Deus tem um senso de humor, irmãos. Ainda mais depois do Palmeiras ser campeão ontem, não é? Acho que isso precisava ser falado. Podemos aprender algo espiritual com isso. Mas Jesus faz um milagre incrível. Não só a multiplicação dos pães e dos peixes, mas a multiplicação da compaixão. Porque os discípulos que antes não se importavam, queriam mandar embora a multidão, agora eram os que estavam servindo a multidão. Jesus fala: ok, agora que eu multipliquei os pães e os peixes, vocês vão servir eles. E eles servem. Imagina isso. Imagina a cara de Pedro, de João, talvez os que reclamaram, que queriam ir dormir, descansar, agora vendo. Eram 5 peixes, agora eles tiraram um, tiraram outro, tiraram talvez 5.000 para alimentar a multidão. Talvez tinha mais de 5.000 peixes. Talvez alguém como Gustavo ia precisar de uns 20. Talvez ia ter, né? Porque fala que eles ficaram satisfeitos. Irmãos, foi um milagre incrível. Mas vamos reparar a sutileza do milagre. Foi a multiplicação da compaixão. E todos saíram satisfeitos, inclusive os discípulos reclamões. Não é incrível? Esse é o poder da compaixão. Tempo não é barreira, cansaço não é barreira, dinheiro não é barreira para alguém que se importa de verdade. Eu acredito que esse milagre é o milagre que está acontecendo agora mesmo, conosco ouvindo a palavra de Deus, sendo alimentados pela palavra de Deus. Deus está multiplicando compaixão agora mesmo, e com certeza vamos sair daqui hoje pessoas transformadas. Uma das definições de milagre é algo raro de se ver. Milagres são coisas que nós não vemos todo dia. Ver um grupo de pessoas que se importa, e eu sei que nós nos importamos, é algo raro. Pessoas que se dispõem a vir aqui 5 da manhã, como a equipe do Mercy que chegou cedo. E eu queria imensamente, em nome de toda a igreja, agradecer a equipe do Mercy. Chegou cedo, se dispuseram, no final de semana deles, muitos já trabalham com isso ainda, com cozinha, vieram aqui para cozinhar, para a gente, não para os necessitados, para a gente, irmãos. Porque a gente poderia só pedir R$35, é isso. Mas ainda a gente vai ser servido, olha isso, não é? Mas eles chegaram cedo. Queria muito, muito agradecer a Lia, em especial, que foi
quem deu início ao Mercy aqui em São Paulo, anos atrás. Muito obrigado, Lia. E ela pediu para eu falar um pouquinho sobre esse lugar que a gente está aqui hoje, que é a Vila. A Lia morou vários anos aqui nesse lugar, ela conhece várias pessoas aqui, algumas pessoas vieram prestigiar o evento aqui hoje. Muito obrigado também por cederem o espaço aqui para a gente. E a Lia me falou algo interessante, que a Carol Bataglin, que hoje é missionária lá em Bogotá, com o marido dela, Danilo Bataglin, ela foi criada aqui, cresceu aqui, jogando bola com os moleques. Por isso que ela joga bola melhor que a maioria dos caras aqui dessa sala. E melhor que o Anderson, inclusive. Não, não fica bravo comigo não. Não gostou. Mas ela cresceu aqui junto com o Jonas, que está aqui também. Está lá atrás, ó. Então, irmãos, queremos, em nome da igreja, agradecer vocês abrirem esse espaço aqui para a gente. Queremos agradecer toda a equipe do Mercy que chegou cedo e tem servido. Queremos agradecer imensamente Patrick e Luana, que lideram o Mercy aqui no Brasil. E quando eu penso em pessoas com pouco tempo, eu penso neles. Por quê? Porque eles vão casar. Com pouco tempo, cansados e sem dinheiro. São eles. Por quê? Porque eles vão casar. Se você já casou, você entende esse período. Mas eles estão aqui servindo, irmãos. E não é de hoje. Faz alguns dias isso tem sido planejado, pensado. Eles têm orado, eles têm se esforçado. Isso mostra o quanto eles se importam, de verdade. E vocês, irmãos, assim como todos os voluntários do Mercy, são um exemplo para cada um de nós. Queremos imitar o coração de Jesus em vocês. Sabe, o coração do Mercy, o coração de Patrick e Luana, o coração da equipe do Mercy, é um coração de compaixão e de se importar, porque é o coração de Jesus, e é o coração de cada discípulo, que não só é embaixador de Cristo, como a Bíblia fala, mas o embaixador do Mercy também. Vocês estão comigo, família? E como a Escritura fala, quanto mais esse coração é o que nos define, quanto mais nós aprendemos a dar e nos doar, não em um dia e um evento aqui, mas esse é o evento que vai arrecadar os fundos para todas as ações ao longo do ano. Então que o nosso coração seja não só se doar aqui hoje, mas ao longo de cada ação que vai acontecer nos orfanatos, nos asilos, nas doações de sangue. Isso aqui é só o início de muitos milagres que Deus vai produzir esse ano, impactar a vida de muitas pessoas, através da nossa compaixão. O quanto você se importa. Primeiro ponto. Segundo e último ponto de hoje. Quanto você sabe o que verdadeiramente importa. Vamos em João 6. Vai ser a última escritura de hoje. João 6. Aqui, mais uma vez, entre os evangelhos, a multiplicação dos pães é mencionada. E a gente não vai reler, mas a gente vai ler agora o que Jesus fez depois do milagre. Olha isso, que interessante. João 6, versículo 14. Depois de ver o sinal milagroso, a multiplicação dos pães e dos peixes, que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, esse é o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então, que curioso, né? Jesus foi para estar um tempo sozinho. Ele viu a multidão, teve compaixão, multiplicou os pães e os peixes, alimentou e cuidou das necessidades das pessoas. E quando as pessoas falam que ele era o rei, ele foi embora. Ele não quis estar mais com eles. Como assim?
A Bíblia fala que eles queriam proclamar Jesus rei à força. Isso fica mais claro no versículo 25. Olha o que Jesus fala. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é essa, crer naquele que lhe enviou. As necessidades físicas que nós vemos nas pessoas, a necessidade de comer, a necessidade de se vestir, a necessidade de ter onde morar, a necessidade de sangue, são muitas das ações que o Mercy contribui para suprir nas pessoas. Essas necessidades físicas, elas falam muito mais para nós como discípulos, porque elas abrem os nossos olhos para enxergar as necessidades espirituais. É fácil ver as necessidades físicas no mundo. Um estudo apontou que quase 200 milhões de pessoas no mundo, elas vivem em um estado de fome severo. Só para a gente ter ideia da dimensão disso, é como se praticamente o Brasil todo estivesse hoje vivendo em um estado de fome severo. O estado de fome severo se define como um estado duradouro de desnutrição. Então as pessoas sobrevivem tendo menos do que aquilo que é necessário para o nosso corpo se manter de uma forma saudável. Esse é o estado duradouro delas, não é algo pontual. A gente está falando de 200 milhões de pessoas, irmãos, hoje no mundo. E que bom que hoje o Mercy está contribuindo de alguma forma. Mas vamos entender o seguinte: quando a gente olha espiritualmente para o mundo, o cenário é ainda mais drástico. São 8 bilhões de pessoas num estado severo de fome espiritual. E é isso que a Bíblia fala em Amós 8:11, não precisa ir lá. Fala: estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda essa terra, não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. O mundo vive essa fome hoje. O mundo está morrendo diariamente devido a essa fome. E é isso que Jesus fala em João 6. Ele vê as multidões e ele fala: vocês não estão vindo me procurar pela razão certa. É verdade, eu alimentei vocês, mas não luta pela comida física, luta pela comida espiritual, porque hoje vocês estão saciados, amanhã vocês vão sentir fome de novo. Mas eu sou o pão da vida, que dá a vida eterna, que te sacia espiritualmente. E esse era o objetivo central de Jesus. Então é verdade, estamos aqui hoje numa causa nobre, irmãos, de ajudar as necessidades físicas das pessoas que mais precisam. Mas como discípulos, tem uma camisa que também nós vestimos, a camisa dos embaixadores de Cristo. E como embaixadores de Cristo, nós entendemos essa verdade espiritual, que amanhã as pessoas que nós vamos ajudar hoje vão sentir fome de novo, vão sentir frio de novo, vão precisar de outras necessidades, mas as necessidades espirituais são ainda maiores e são ainda mais importantes, porque ainda que a gente ajude o mundo, de nada adianta as pessoas irem para o inferno por estarem longe de Deus. E essa é a camisa que nós vestimos
como embaixadores de Cristo. Por isso, nosso segundo e último ponto é: você sabe, quanto você sabe, o que realmente importa. Não importa, olha isso, não importa o quanto você se importa, se você não sabe o que realmente importa. Não importa o quanto você se importa, se você não sabe o que realmente importa. E o que realmente importa é as pessoas terem fé em Jesus Cristo. As pessoas terem fé, se arrependerem, se batizarem. É isso que realmente importa, irmãos. É estar no céu um dia com Deus. E se nós fazemos tempo para ter compaixão das pessoas necessitadas, nós fazemos tempo para estudar a Bíblia com as pessoas, para evangelizar o mundo perdido e pregar a palavra de Deus. Vocês estão comigo? Por isso hoje é um dia de dupla alegria. Nós estamos aqui servindo os necessitados, vamos ser estrogonofe em alguns instantes. Mas hoje nós vimos um homem ser apresentado, de 1,90 m de altura. Eu chego perto dele, eu me sinto um anão. Não só físico, mas um anão espiritual, perto da fé que esse homem teve. Pelas coisas que ele passou, pela história de vida dele. Estudando a Bíblia com as pessoas, isso não só muda a vida das pessoas, isso muda as nossas vidas também. Eu posso dizer isso, Lucas, que estar em parte dos seus estudos mudou a minha vida. E eu queria te agradecer, meu irmão. Eu amo muito você. Ele passou por coisas muito difíceis, irmãos. Por coisas muito difíceis que ele compartilhou nos estudos. Apesar da idade dele, ele passou por provas que muitos aqui não passaram. Por perdas familiares. Ele é o homem responsável por manter os irmãos dele. Ele tem essa responsabilidade hoje, olha isso. Sustentar os irmãos, ser o responsável por cuidar deles. Ele passou por momentos difíceis, que em alguns momentos ele viu como barreira para impedir ele de chegar a Deus. E depois de 1 ano estudando a Bíblia, olha isso, 1 ano, ele tomou uma das decisões mais difíceis, de perdoar pessoas que tinham ferido ele. E hoje ele está em pé aqui, como nosso irmão em Cristo, porque na terça-feira ele entrou nas águas e foi batizado. E sabe, no final do dia, isso é o que mais importa para Deus. Que cada pessoa no mundo inteiro, que vive uma dor física, mas uma dor espiritual como Lucas vivia, possa receber a nossa compaixão como discípulos, através da palavra de Deus, e não só hoje, mas ao longo do ano inteiro. Sem dúvida, vai ser o ano dos milagres. Lucas, você é um milagre para todos nós, para nos inspirar com o que Deus vai fazer esse ano. Em conclusão, irmãos, precisamos nos importar com todas as necessidades de toda e qualquer pessoa, mas também precisamos saber o que mais importa, o que realmente importa no final do dia. Precisamos mostrar o quanto nos importamos, sejam quais forem as necessidades. E lembra, o estrogonofe hoje custa R$35. Você pode olhar para o valor do prato, você pode olhar para o valor da causa. Quando a gente pensa no valor do prato, talvez você se questionou, mas poxa, R$35 por um estrogonofe? Mas quando você olha para o valor da causa, podia ter nada nesse prato. E ainda assim, ia ser um valor muito pequeno para aquilo que Deus vai fazer. E a gente pode olhar além como discípulos. Precisamos saber que, muito maior do que as necessidades físicas, existe uma necessidade espiritual no mundo. E esse aqui é o nosso banquete. Cada dia, quando a gente abre a palavra de Deus e é alimentado por ela, e decide alimentar mais alguém através do evangelismo, através de um tempo que a gente separa para estudar a Bíblia com os nossos amigos,
Se você está nos visitando, nós queremos te convidar para esse banquete também. Isso é a maior causa que nós podemos lutar. Irmãos, espero que possamos sair daqui hoje com um coração de compaixão. Mas não só compaixão. Compaixão em ação. E para Deus seja glória. Amém.